Hoje você vai aprender. Hoje se trata de um vídeo resposta. E se você quer que eu responda as suas perguntas, comente aqui embaixo no campo dos comentários, deixe o seu like, inscreva no canal e ative as notificações e a semeadura do canal. E se quiser remover as amarras do sistema, tem um link na descrição aí, tá com 50% de desconto. Você tem o meu contato pessoal e eu ensino para você até onde vai a toca do coelho, tá bom? Bom, vamos lá. A família cosmético aqui, NS Cosmético, fez uma pergunta, eu achei até um pouco interessante. Humberto, quem foi realmente Lilith? Ela existe? Onde ela está? Então, quem que foi Lilith? Porque você tem livros apócrifos que retratam que Lilith foi a primeira mulher de Adão e pela rebeldia de Lilith ela foi expulsa do Jardim do Éden, vendo-a coabitar com o querubim Lúcifer, né? Então tem um livro apócrifo que fala sobre isso. Nós temos outro livro apócrifo, tá? Que ela se rebelou puramente contra Deus e que deserdou do Jardim do Éden e foi embora. Foi viver com os anjos, não temos mais informações sobre isso. Porém, existem outros livros apócrifos que, assim, a meu ver, é mais pé no chão. É menos exacerbado. Por quê? Olha só, desde criança, você que está me assistindo, desde criança, você foi confinado a acreditar que todo mundo fala a verdade. Nunca na escola, você não tem uma novela onde as pessoas te ensinam a identificar mentiras. Você não tem na escola acadêmica brasileira ensinando a identificar mentiras. Então, inclusive o sistema é esse. É você nunca desconfiar, você nunca pensar que algo possa estar errado. Então, toda vez que aparece um apócrifo, muitas vezes os caras acham que é verdade. Ninguém questiona a fundo se aquele livro realmente é um livro cânon, um que deve ser introduzido à Bíblia. Porque olha só, é só você ver. O povo do ano de 1905 estava decidindo se iria ou não colocar as torres de transmissão de energia livre, o wireless power, do Nikola Tesla. E no ano 1921 nós temos o TikToker. E aí? Qual vai ser? Quem é mais inteligente? Então você tem que reparar que os caras do passado eles eram bastante inteligentes. E existe um motivo para eles não introduzirem esses livros apócrifos na Bíblia. Tem um motivo para isso. Pode parecer besta, mas tem. Então, por exemplo, a palavra Eva significa primeira mulher, tá? Não foi Lilith. Lilith não veio a ser a primeira mulher de Adão, tá? Inclusive, Eva é a primeira mulher que de fato veio ao mundo. Então nós temos aqui Adão e Eva, tá? Então de onde é que se encaixa Lilith? Nós temos o livro de Jazar, que vai retratar Lilith como filha de Caim. Nós temos um livro apócrifo bem exacerbado chamado Caverna dos Tesouros, ou como muitos o conhecem, o Evangelho de Adão e Eva, livro 1 e livro 2. Ambos eles retratam Lilith como também filha, neta de Caim, tá? Ou em casos extremos também relatam Lilith como filha de Eva, tá? Que veio a coabitar com Caim. Porém, o que nós entendemos aqui é que Lilith existiu, isso é fato, tá? Ela existiu. Agora, o que ela era? Bom, para você poder entender isso, eu recomendo que você nunca saia do que é verdadeiro. Adão e Eva foram os primeiros, Adão primeiro e Eva primeira. Tá? Isso aí é indiscutível, foram os primeiros seres humanos da Terra. Vieram depois dele muitos outros. Por exemplo, o seu pastor, ele não vai te ensinar isso. Adão e Eva tiveram quantos filhos? Caim, Abel e teve um outro, né, que nasceu, né? Agora, quantos filhos você acha que Adão e Eva tiveram? Segundo registros, foram 33. Então, só para tu ter ideia, foram 33 filhos. E numa dessa jogada, poderia ter muito bem Lilith no meio aí. Então, eu quero que você entenda, tá? Porque, assim, isso está aí na Bíblia, está em Gênesis. Quando você pega, por exemplo, assim, a história de Adão e Eva, Caim matou Abel, depois Adão teve outro filho, se não me falha a memória foi Sete, tá? Eu tenho que pesquisar a fundo para saber, mas depois eles tiveram mais filhos, fala bem assim na Bíblia, tiveram mais filhos. Então não foi só 3 filhos que Adão e Eva tiveram, foram vários. E naquela época os caras tinham 30 filhos. Meu irmão, a idade de Adão acho que era 940, 970 anos. Então os caras viviam demais. Mas a idade era contada de forma diferente. Não era contada, os caras observavam os astros.
verãos, inverno, a primavera, outono, a órbita, os ciclos estelares. Então não mudou muita coisa de lá para cá, não. Os caras viveram realmente 1000 anos. Então tiveram muitos filhos, muitos. E nessa remessa de filhos, como diz o livro de Azar, como diz outros livros apócrifos, fala que Lilith foi filha de Caim, porque Caim foi o primeiro fundador de uma cidade. Né? Caim começou a formalizar uma primeira cidade. Não foi Adão e Eva, não foi a descendência da boa vindoura de Adão e Eva, mas sim foi Caim que começou a fundar a primeira cidade. E aí nessa história Caim teve também várias filhas e filhos, e ao que tudo se indica, inclusive tem até um quadro sobre isso, que Lilith foi a filha de Caim. Só que aí eu quero que você entenda que Caim recebeu a maldição de Deus. A marca da maldição de Deus, que parece o número 7, mas a maldição de Deus é o seguinte: o solo não lhe trará mais forças. Então não adianta você lavrar o solo, que você não terá mais força. Então como é que a Caim começa a ter energia ali? Se simplesmente para Caim plantar, ele não vai conseguir mais ter energia, ele começa a devorar os animais. Começa ao quê? Simplesmente a matar os animais como fonte carnívora. E aí, no passado, bem no passado, o ser humano só se alimentava de frutas, tá? Praticamente isso. Não vamos colocar legumes aqui, porque legumes veio bem depois, não se trata de algo bíblico, tá? É simplesmente frutas. E aí, simplesmente, nós tivemos Caim começando a derramamento de sangue. Essa maldição foi tragada devido ao ódio de Caim. E aí, a maldição de Caim não é para ser eterno, não é para ele viver eterno, é para ele não atentar contra a sua própria vida. Então, simplesmente, Caim começa o quê? A criar uma cidade e a devorar os animais. E não muito pouco, como tem alguns registros, como o primeiro vampiro da história, ele começou a devorar seres humanos também. Então, Caim começou a suprir a sua falta de energia com sangue. E é considerado como o primeiro vampiro da humanidade, tá? Caim. E aí é aquilo que eu falo, são transmutações. Se a pessoa começa a viver o mundo das trevas, ela vai se transfigurar nas trevas. E muitos dizem que Caim parecia metade bode, parecia um sátiro, parecia metade... alguma coisa que não era mais humano. Não se trata da fisionomia humana ali. Se trata do eu espiritual que estava sendo modificado de Caim ali. Não quer dizer que ele não era humano. Ele era humano, inclusive a Bíblia fala sobre isso, tá? Se não me falha a memória, a palavra é ish, homem, tá? Se não me falha a memória, eu tenho que pesquisar. Mas eu já fiz esse estudo no Telegram. E praticamente Caim era um homem. Aí essa maldição o fez, de alguma maneira, transmutar, mas ele sempre foi homem. E Lilith é a filha de Caim. E a descendência de Caim eu não posso te afirmar, porque não me parece que a descendência de Caim é amaldiçoada, apenas Caim. Não posso te afirmar isso. Mas Lilith também começou essa história zarcerada de animais carnívoros e sangue e derramamento de sangue. Pela história convencional, diz que Lilith foi a primeira lobisomem. Então Caim foi o primeiro vampiro e Lilith foi a primeira lobisomem da história. Lobisomem, tá? Transmutação em um tipo de animal. Por quê? Porque eles devoravam os animais. Eles eram considerados como animais, porque devoravam os animais. Então, assim, pode ser que seja teólogo, como o cara devora animais, como pode ser que seja transmutação real, os caras se transformavam mesmo. E aí Lilith, né, ela foi considerada como o primeiro lobisomem e ela se transmutava em lua cheia. Com isso, tá, foi a história da descendência de Caim aí. Lilith é tida pelas Wiccas como deusa, é tida pelos sacerdotes, magos negros, como uma deusa da virtude, não sei o quê. Por quê? Porque olha só, olha bem para você poder entender a história bíblica, tá? Adão e Eva, o Adão primordial que saiu do Jardim do Éden, não tinha 1,80 m de altura, não tinha 2 metros de altura. Na era da Pangeia, né, o ser humano ele era grande. Inclusive, o Adão primordial, o corpo de Adão e o corpo de Eva era um corpo virtuoso, que veio sim a perecer, mas era um corpo virtuoso. E tem que ser lembrado aqui que o corpo de Adão e Eva era temido pelos anjos, inclusive os querubins, que são uma alta escala de anjos nos céus, eles temiam Adão e Eva devido ao seu poderio.
mas foi destituído de sua glória e virtude, Adão e Eva. Então o corpo de Adão e Eva são corpos primordiais, corpos que viveram 1000 anos. É só você ver, os caras viveram 1000 anos. E tinham, né, uma certa altura devido ao gigantismo produzido na era paleontóloga, que era a pré-diluviana disfarçada, né? Então os caras eram grandes. É de se convenhar que Lilith também, como Caim, tinham grandes alturas. E como os caras tinham um corpo que era descendente do Adão primordial, era um corpo acima dos Nefilins, que você vê em Gênesis 6 ali. Então já era um corpo acima dos Nefilins e acima dos egípcios, do pessoal de Jericó. Era um corpo bem, bem poderoso. E aí começou essa história de adoração a Lilith, adoração a Caim como deuses, mas ficou mais pro lado de Lilith, porque você imagina um ser grande. Inclusive, aquela história de Attack of Titan. Tem um anime chamado Attack of Titan, que tem lá uma gigante mulher com superpoderes. É mais ou menos aquilo ali, a história de Lilith, tá? Assim, não o enredo do anime, tá? Mas a história de transmutação. Então você vê basicamente o seguinte: Lilith, ela tinha grande poderio e ela era considerada como semideusa por conta disso, tá? Por conta das coisas que ela fazia. Só que com o advento, tá, do dilúvio fez resetar a todo o ecossistema e todos eles foram varridos da terra. Inclusive Caim, ele mesmo, pelos livros apócrifos, ou foi desmoronou algo em cima dele, ou ele foi acertado com uma flecha. Né? É os apócrifos que nos dizem. Nós temos aqui também Lilith. Todos esses no passado não sobreviveram. Sobreviveu Noé, cara. Quando Deus falou que só sobreviveu 8 pessoas, que de fato só sobreviveram 8 pessoas. Depois eles começaram o processo de hibridização novamente para tentar produzir gigantes como Golias, tá? Por isso que apareceu o gigante depois da era pré-diluviana. Processo de hibridização, deuses mesopotâmicos. Yarro, Yao, essa porcaria é deus mesopotâmico, tá? Que fazia processo de hibridização o processo de deuses egípcios, tá? Deuses com D minúsculo. Inclusive a Nath Yarro era representada como Lilith. Então, assim, o que acontecia era isso. Eles foram varridos da terra, mas eles eram considerados. Só que ao mesmo tempo que eles foram varridos da terra, para onde andam esses espíritos? Porque eles foram destituídos de sua glória. Então muitos consideram que eles vivem no submundo da terra. Eu, praticamente falando, eu acredito que todos esses aí já não estão mais presentes aqui. Que o que tá presente na terra são as suas descendências. Mas eles mesmos já foram dessa para pior, para melhor. Vai saber o que aconteceu com eles lá. Se eles foram arrependidos, não fazemos nem ideia. Mas Lilith, de fato, tá, foi considerada a primeira licantrópica, tá? Primeiro lobisomem do mundo, tá? Isso tem registros sobre isso, tá? E considerada como semideusa, em parte também como semideusa. Mas nada mais é do que a descendência de Caim. Em qual virtude eu não sei. Se é filha, se é neta, mas é a descendência de Caim, tá bom? Você perguntou também se ela existe. Sim, ela existiu no passado, tem registro sobre isso. E onde ela está? Aí que está. Porque se você pegar, por exemplo, o dilúvio e você levar o pé da letra do dilúvio, você vai entender ali que só conseguiram sobreviver os seres quando eles foram para o submundo da Terra. Porque na superfície já não tem mais oxigênio para eles ali. Ou ela sobreviveu no subsolo da Terra e está lá em resguardo, ou, como eu acredito, ela foi dessa para pior. Ou melhor, vai saber, eu não sou Deus para julgar. Então eu acredito que é isso. Esses seres todos foram destituídos dessa glória. Quando você pega em Gênesis e fala sobre o dilúvio, o grande dilúvio, você vê, por exemplo, Noé falando, sobreviveu 8 pessoas. E Deus falando isso, sobreviveu 8 pessoas, eu acredito na palavra de Deus. E depois veio o processo de hibridização, mas sobreviveram 8 pessoas. Então, para mim, ali, ela já não estava mais viva, tá? Então, assim, é o que eu penso. Mas é claro, é um assunto bem especulativo. A Lilith não faz parte do cânon bíblico, não tem história sobre ela, então é algo especulativo. Se tratando de especulação, é aquilo que eu falo para você. Você foi doutrinado, assim como eu, a acreditar que todo mundo fala a verdade. Só que de fato não é. As pessoas mentem. Os livros apócrifos do passado mentem. Muitos deles mentem no passado, mentiram no passado. A língua era traiçoeira. Então nós não conseguimos identificar a origem. Sabemos que não foi a primeira mulher de Adão. Mas o que ela foi de fato é uma incógnita para todos nós. Então é bases em especulações, tá bom? Bom, espero ter respondido a sua pergunta. Dê seu like, inscreva no canal, ative as notificações, semeador do canal. Escreva sua pergunta no campo dos comentários. Se quiser remover as amarras do sistema,
tem um link na descrição, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Com 50% de desconto, você tem o meu contato pessoal. Vou ficando por aqui, sou Roberto Voltz, forte abraço.